Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre essa tal meta contínua que o Brasil deve seguir a partir de 2025. Na semana passada, houve a reunião do Conselho Monetário Nacional, um evento que estava sendo muito aguardado por economistas e analistas de mercado. E duas novidades saíram daí. A primeira foi a escolha de uma meta de inflação para 2026 abaixo do que nós esperávamos. E a segunda foi uma mudança no sistema de metas de inflação. Mas que mudança foi essa e o que muda na condução da política monetária brasileira? A gente vai responder a essas perguntas e vai falar ainda de outros 4 temas: da ata do Banco Central, da prévia da inflação brasileira de junho, da alta de preços nos Estados Unidos e da inflação na Europa. A gente vai ter ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management, que vai contar o que mexeu com os mercados globais nos últimos dias. Eu sou a Nayara Fraga. E eu sou a Bianca Alvarenga. Hoje é 3 de julho. Vamos nessa? Na semana passada, o Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, pela ministra do Planejamento e pelo presidente do Banco Central, esse conselho se reuniu para definir a meta de inflação que o Banco Central terá que buscar em 2026. É um encontro marcado já na agenda há muito tempo. Todo ano o conselho se reúne para escolher a meta de 3 anos à frente. A expectativa para essa reunião, em particular, era grande, e não só pelo fato de que a meta dá pistas do rumo que os juros vão tomar. Havia uma expectativa de que o Conselho aproveitasse a ocasião para mudar as metas já estabelecidas para 2024 e 2025, ou uma expectativa para alterar o próprio regime de metas. Isso porque, como a gente já disse aqui outras vezes, trazer a inflação para a meta não tem sido uma tarefa fácil. A meta foi descumprida nos 2 últimos anos e as projeções sugerem que o mesmo vai ocorrer neste ano, em 2023. Os preços no setor de serviços seguem elevados, a média dos núcleos da inflação, que excluem alimentos e energia, estão bem acima da meta. Estamos falando aqui de uma média de 6% dos núcleos versus 3% da meta. Além disso, a inércia inflacionária, que é o fenômeno em que os preços presentes são remarcados de acordo com a inflação passada, a inércia continua forte. É por essas e outras que a gente fala que, desde fevereiro, da possibilidade de ser estabelecida uma meta mais alta, de 4,5%, para a inflação de 2026, o que justificaria mudar a meta de 2024 e 2025. Afinal, não faria sentido o Banco Central subir os juros para buscar uma inflação mais baixa para depois reduzir os juros a fim de atingir os 4,5% da meta. Mas o caminho escolhido na semana passada foi outro. O CMN definiu para 2026 uma meta de 3%, exatamente a mesma de 2024 e 2025. O Conselho ainda indicou, e aí está a grande notícia, que mudará o sistema de metas de inflação, hipótese que nós também mencionamos na edição passada do Macro Review. Em coletiva de imprensa após a reunião, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse que o Brasil seguirá o regime de meta contínua para a inflação a partir de 2025. É uma definição que depende de decreto do presidente da República para começar a valer e ainda não há data para esse decreto, mas o assunto já foi colocado na mesa pelo ministro da Fazenda. Então, já podemos começar a refletir sobre ele. E o que esse tal regime de meta contínua significa? De forma simplificada, o regime de meta contínua quer dizer que o compromisso de levar a inflação para a meta será contínuo, ou seja, o cumprimento dessa meta não estará atrelado a um recorte de tempo específico. É diferente do que acontece atualmente. Hoje, para saber se cumpriu ou não a meta de inflação, o Banco Central precisa olhar para a inflação dos 12 meses terminados em dezembro. Poucos países funcionam assim, e a Turquia é um exemplo. Com esse novo regime de meta contínua, isso deixa de acontecer. A busca pela meta terá que ser constante. Diversos países, da África do Sul ao Reino Unido, ao Japão, muitos seguem o sistema de meta contínua. A vantagem desse sistema é o espaço que ele dá para a autoridade monetária para trazer a inflação para a meta de forma gradual, de forma a evitar mudanças bruscas na taxa de juros e na atividade econômica. É um sistema útil principalmente em momentos de grande choque inflacionário, como os que foram provocados pela pandemia e pela guerra na Ucrânia.
Em 2022, esses dois eventos juntos puxaram a inflação para níveis não vistos havia muitas décadas em diversos países. Correr para levar a inflação para a meta depois de solavancos como esse, de fato, não nos parece ser a medida mais saudável para qualquer economia. Vale dizer, no entanto, que a proposta de meta contínua não é isenta de riscos. O bom funcionamento de um regime como esse requer um elevado grau de credibilidade da autoridade monetária, porque prazos mais longos para trazer a inflação para a meta, que costuma ser a praxe nos países que usam a meta contínua, prazos mais longos exigem um voto de confiança numa promessa que, afinal de contas, está num futuro um pouco mais distante. Isso importa porque, na falta desse voto de confiança, as expectativas dos agentes econômicos podem piorar. É preciso lembrar também que, no curto prazo, existem obstáculos a serem superados com relação aos preços brasileiros. O núcleo da inflação não dá sinais de queda rápida. A gente projeta um núcleo em 5,1% ao fim de 2023. Além disso, a economia está aquecida e a inércia inflacionária continua alta. Ou seja, a gente acredita que vai ser desafiador alcançar a meta de 3% em 2024. E se essa meta de 2024 não for atingida, ou seja, se as expectativas para 2023 se confirmarem, 2024 vai ser o quarto ano seguido de descumprimento da meta de inflação, o que pode reduzir a confiança na autoridade monetária. Ainda no assunto de política monetária, a ata da reunião do Copom veio em tom bem mais suave que o comunicado que anunciou a manutenção da taxa básica de juros em 13,75%. Se antes a mensagem havia sido de que o lento processo de queda da inflação demandava cautela, como a gente falou no programa passado, na ata o recado foi oposto. O aviso foi de que existe sim um espaço para corte de juros já em agosto. O documento disse que existe divergência entre os membros do comitê em relação aos próximos passos da condução da política monetária e disse também que a avaliação predominante é a de que o movimento desinflacionário em curso pode permitir o início de, abre aspas, um processo parcimonioso de inflexão, ou seja, de queda de juros, na próxima reunião, fecha aspas. Bom, com isso, nós devemos revisar para baixo nossa projeção para a Selic, que hoje está em 12,5% para o fim de 2023 e em 11% para 2024. Agora, partindo para o IPCA 15, saiu a prévia da inflação oficial brasileira. Os dados do IPCA 15 divulgados na semana passada vão ao encontro da nossa visão de que a inflação deve demorar a ceder no Brasil. Em junho, o indicador avançou 0,04%. Já no acumulado de 12 meses, a alta é de 3,4%. O resultado do mês foi influenciado por uma queda no preço da gasolina e pelo programa do governo que promoveu descontos para a compra de automóveis. Por outro lado, a inflação de serviços puxou o IPCA 15 para cima. Nossa expectativa é de que a inflação do mês cheio de junho, que sai na semana que vem, fique em 3,16% no acumulado de 12 meses. Mas a gente acredita que a inflação brasileira vai voltar a acelerar depois de junho e que vai encerrar o ano em 5,8%. Agora o tema é mercado de trabalho. A taxa de desemprego no Brasil registrou mais uma vez queda nos últimos meses, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. O nível de brasileiros desempregados caiu de 8,5% no trimestre encerrado em abril para 8,3% no trimestre encerrado em maio. Considerando o nosso ajuste sazonal, que exclui as flutuações conforme a época do ano, a taxa de desemprego passou de 8,1% para 8%. Essa é uma taxa de desemprego baixa para os padrões brasileiros. A série histórica do indicador, que começou em 2012, mostra que o Brasil teve uma média de desemprego de 10,5% nesse período todo. O destaque da pesquisa divulgada na semana passada foi o motivo da redução do desemprego. Ao contrário do trimestre anterior, que indicava que a quantidade de pessoas trabalhando tinha parado de subir, o relatório mais recente mostrou um aumento no nível de ocupação. Outro dado que veio melhor foi a taxa de participação, que considera quem efetivamente participa do mercado de trabalho em relação a quem está em idade de trabalhar. Se na pesquisa passada essa taxa de participação estava em queda, na PNAD de agora a gente vê que esse indicador parou de cair. Isso mostra uma melhora na dinâmica do mercado de trabalho.
Contribui para esse retrato ainda a recuperação salarial. Apesar de o rendimento real médio do trabalhador brasileiro continuar abaixo do patamar pré-pandemia, a alta em relação ao período compreendido entre abril e maio de 2022 é de 6,5%. Vale observar, no entanto, que ainda é cedo para saber se todo esse quadro positivo do mercado de trabalho vai continuar. Nas nossas projeções, a taxa de desemprego vai terminar 2023 em 8% e vai subir para 9% em 2024, por causa da desaceleração esperada para a economia brasileira. Bom, esse foi o primeiro bloco do programa. Fica por aqui que logo depois do recado da Larissa, a gente volta com a análise internacional. Oi, eu sou a Larissa, especialista de investimentos do C6 Bank, e vim te dar um recado rápido. Todo mês, eu apresento no YouTube do C6 Bank o programa Carteira C6. Ele traz um resumo da nossa carteira mensal, que é um conjunto de ativos selecionado cuidadosamente pelo Comitê de Investimentos do banco, de acordo com o cenário econômico. Vá lá conferir, youtube.com/c6bankoficial. Nos Estados Unidos, a inflação segue desacelerando lentamente. O índice de preços de gastos com consumo, o PCE, avançou 0,1% em maio. No acumulado de 12 meses, esse indicador subiu 3,8%. Os dados mostram que a inflação americana está perdendo força, mas de forma muito gradual. Enquanto a alta dos preços de bens já não é mais uma preocupação, os serviços, categoria que vai dos restaurantes aos hotéis, os serviços continuam pressionando a inflação nos Estados Unidos. Além disso, o núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos, que são itens mais voláteis, o núcleo ainda acumula alta de 4,6% em 12 meses e segue bem acima da meta de 2% perseguida pelo Fed, o Banco Central Americano. Isso reforça a nossa visão de que o Fed vai promover mais 2 aumentos de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros do país. Com isso, os juros nos Estados Unidos devem encerrar o ciclo de alta perto dos 5,5%. A gente acredita que a taxa deve permanecer nesse patamar por um bom tempo. A gente não prevê cortes nos juros americanos antes de meados de 2024. Ainda falando de inflação, mas agora na Europa, o índice de preços ao consumidor na zona do euro recuou de 6,1% para 5,5% nos 12 meses até junho. A inflação cheia alcançou o menor patamar desde janeiro de 2022, em razão principalmente da queda do preço da energia na Europa. O problema é que o núcleo da inflação voltou a acelerar para 5,4% na zona do euro. Outro ponto que mostra que a situação dos preços europeus ainda está distante da normalidade foi o repique da inflação na Alemanha. Na maior economia da zona do euro, tanto a inflação cheia quanto o núcleo voltaram a subir nos últimos 12 meses. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde novos aumentos de juros são esperados e onde também já existe um horizonte para o fim do ciclo de altas, na Europa ainda não está claro quando as taxas de juros vão parar de subir. Esses dados de inflação que foram divulgados na semana passada reforçam a possibilidade de uma nova alta dos juros em julho na zona do euro. Agora a gente vai para o quadro Mercados Globais, sessão que a gente apresenta aqui no Macro Review uma vez a cada quinzena para discutir o que está movimentando os mercados lá de fora. Dessa vez, a gente conversou com a Marina Valentini, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management, que está participando aqui com a gente do podcast enquanto a Gabriela curte as férias dela. Na semana passada, a política monetária foi o principal assunto em um fórum organizado pelo Banco Central Europeu em Portugal, que reuniu os líderes dos principais bancos centrais do mundo. Os presidentes dessas autoridades monetárias deixaram um recado sobre o desafio de conter os preços elevados e houve uma movimentação nos mercados depois disso. A Marina explica. Então, nos seus discursos, os líderes dos principais bancos centrais do mundo reafirmaram que a luta contra essa inflação ainda não acabou e os juros de renda fixa globais, que a gente viu em diferentes partes da curva, tanto do lado dos Estados Unidos e também da Europa, subiram moderadamente em reação a esse fórum. Do lado do Fed, o presidente Powell observou que o Fed está preparado, ainda assim necessário, para aumentar os juros nas próximas reuniões.
indicando que talvez que um aumento em julho é mais provável agora. Os mercados estão precificando uma chance de 84% disso acontecer. Enquanto do lado do ECB, da Europa, a Christine Lagarde consolidou essas expectativas que o mercado já tinha de um nono aumento consecutivo dos juros em julho pelo ECB. Outro assunto que mexeu com os mercados foi a revisão do PIB nos Estados Unidos, que mostrou que a economia americana segue forte, ainda que esteja desacelerando por causa dos juros mais altos. A Marina também falou sobre a revisão do PIB dos Estados Unidos com a gente. Vamos ouvi-la. E a surpresa aqui realmente foi que o PIB foi revisado para cima mais do que o mercado esperava. O PIB preliminar tinha sido de 1,3% anualizado e foi revisado para cima para 2% anualizado para o primeiro trimestre de 2023. Isso foi principalmente devido aos gastos do consumidor e às exportações, que foram muito mais fortes do que inicialmente esperado. Os gastos do consumidor subiram 4,2% no primeiro trimestre e as exportações subiram 7,8%. Então, com isso, o mercado reagiu positivamente essa semana. O S&P 500, que é o índice das maiores empresas americanas, subiu 1% a semana passada, em parte por causa dos dados positivos macroeconômicos. Importante lembrar que daqui para frente prevemos uma atividade um pouco mais moderada para os Estados Unidos, pois os efeitos dos juros que estão elevados ainda vão surtir, né? E por isso recomendamos ainda agora manter um posicionamento defensivo nas ações, focando em qualidade. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 4 de julho, o IBGE divulga a produção industrial de maio. A gente acredita que a atividade da indústria brasileira tenha ficado estável em maio, isso depois de uma queda de 0,6% em abril. Na quarta-feira, 5 de julho, o Fed publica a ata da reunião mais recente que definiu a pausa na alta dos juros americanos. Na quinta-feira, a gente acompanha os dados do ISM de serviços dos Estados Unidos, referente ao mês de junho. O ISM é uma pesquisa feita com gerentes de compras que ajuda a entender como anda a atividade no setor de serviços, nesse caso. Esse índice é acompanhado de perto pelos investidores, principalmente agora em um cenário de desaceleração da economia americana resultante dos juros elevados. E na sexta-feira, 7 de julho, sai o relatório de emprego dos Estados Unidos em relação ao mês de junho. A gente acredita que os dados mostrarão que a criação de vagas de trabalho segue forte em território americano. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Aproveito para reforçar o convite para que você conte o que achou desse episódio na caixa de perguntas, que fica logo abaixo da descrição do episódio no Spotify. Se você está ouvindo a gente em outra plataforma e também existe caixa de comentários aí, por favor, deixe o seu recado. Também quero agradecer aos ouvintes que comentaram aqui no episódio passado. No programa 64, a gente recebeu o alô do Rui, do Charles, do Ricardo, do Davi e do Ruemai. Acho que é assim que se diz. É isso mesmo, Ruemai? Conta pra gente se eu captei certo a sua arroba. Obrigada, pessoal. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Naira Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Karina Campos e a Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!